Meu nome é Aline, tenho 25 anos e hoje vou contar um pouco da minha história e da minha experiência com as forças do além. Desde criança, sempre me interessei pelo sobrenatural. Minha mãe dizia que aos meus 5 anos eu tinha uma amiga imaginária, que eu chamava de Kelly. Eu tinha o costume de conversar com ela, principalmente no banheiro, e que ela parecia me responder, pois eu fazia várias perguntas a ela. Mas disso eu não tenho recordação. O que eu me lembro é que por volta dos meus 8 anos, eu costumava falar sozinha, por todos os cantos da casa, invocando espíritos do bem, e ficava esperando por uma resposta. Sentia que tinha alguém ali, mas nunca ninguém falava comigo. Porém, algo que eu não entendia era o que acontecia comigo no Dia das Mães. Eu tinha sempre o mesmo sonho nesta data, e quando eu acordava, eu sentia uma presença inexplicável, e no final do dia eu disparava a chorar. Quando tinha homenagem para as mães na escola, eu também sentia a mesma presença e chorava muito, ao ponto da professora me perguntar se eu sofria abusos em casa. Mas eu sempre deixava claro que a minha mamãe era perfeita. As minhas colegas de escola tinham medo de mim, pois até lá eu vivia invocando espíritos do bem, principalmente nos banheiros. Por volta dos meus 11 anos, eu e meus pais nos mudamos para um bairro chamado Americanópolis, em São Paulo, e fui estudar numa escola que ficava bem próxima à minha casa. Lá, eu conheci Beatriz. Tínhamos a mesma idade, e ela vivia separada das demais meninas. Letícia, a garota mais popular da escola, e suas amiguinhas adoravam zombar dela. Ela é maluca, fala com os mortos, disse Letícia rindo. Ah, eu queria muito poder me conectar com eles também, disse pensando alto. Então Letícia me olhou surpresa e saiu de perto junto com seu grupinho. Na hora do recreio, fui na direção de Beatriz e perguntei se podia sentar na mesa com ela. Lembro que me olhou assustada, pois sempre era isolada por todos, e surpresa, balançou a cabeça dizendo que sim. Meu nome é Aline, muito prazer, disse. Então, ela deu um sorriso tímido e disse que se chamava Beatriz, mas poderia chamá-la de Bia. Puxei conversa e falamos de várias bobagens, e assim fizemos por cerca de uma semana. A convidei para minha casa e passamos tardes incríveis. Eu preferi não perguntar logo de cara sobre como ela conseguia ver os espíritos. Decidi que iria pelo menos deixar uma semana passar, e no sábado iria contar para ela sobre a minha vontade de falar com eles. Mas acho que esconder isso dela foi uma das piores ideias que eu já tive, pois as coisas não foram conforme os planos, e na segunda, na hora do almoço, Letícia e as suas amiguinhas nojentas se aproximaram da nossa mesa e falaram para ela que eu estava somente querendo usá-la, revelando a minha vontade de ver fantasmas. Ela vai te jogar fora, igual como todo mundo fez. Ninguém gosta de você. Você é uma aberração, disse Letícia. Beatriz me olhou tão chateada. Aquele olhar alegre tinha ficado triste de volta. Aline, eu achei que você era diferente, disse Beatriz. O que você achou? Que alguém queria ser sua amiga? Você sempre vai ser desprezada, disse Letícia. E assim que ela disse isso, todos que estavam no refeitório riram. Logo depois, Beatriz saiu de lá correndo aos prantos. Você é uma otária, eu disse para Letícia. Então, corri na direção de Beatriz. Não, Bia, deixa eu te explicar. Então falei para ela o quanto eu estava necessitando ver os espíritos e que eu sentia que eles estavam querendo falar algo para mim e que já tinha tentado de tudo, mas em vão. Me perdoa, eu poderia ter falado isso logo no começo. Teria evitado toda essa bagunça. Você é uma pessoa legal. Independente se você quiser falar sobre isso ou não, eu quero a sua amizade. Então ela me olhou por alguns instantes. Logo depois me abraçou. Ela disse também que não estava pronta para falar sobre o assunto, pois era algo muito delicado. Então, a abracei forte. Nesse momento, 2 caras se aproximaram, oferecendo doces. Então ela me soltou, me puxou pelo braço e disse que eu deveria correr o mais rápido que eu pudesse. Mesmo achando isso sem sentido, corremos sem parar, e ao chegar na porta da casa dela, caímos na risada.
E a partir daí, nossa amizade se intensificou bastante. Ela morava numa rua bem próxima da minha, então estávamos sempre uma na casa da outra. Nos tornamos tão inseparáveis que as garotas da escola inventaram boatos que éramos namoradas. Minha mãe dizia que estava muito feliz com a nossa amizade, pois eu tinha parado de ficar falando com fantasmas. Meu pai estava sempre fora, pois trabalhava numa companhia elétrica que operava por todo o Nordeste, então passava mais tempo viajando que em casa. Com o passar dos anos, ela resolveu se abrir e falar um pouco sobre as suas visões. Ela contou que tudo começou quando ela tinha 7 anos, quando tinha perdido sua avó. No dia de sua morte, ela não conseguiu dormir de tanta tristeza, até que sua avó apareceu no quarto e a consolou. Ela disse que no princípio via apenas espíritos de luz. Mas, com o passar dos anos, ela começou a ver pessoas que tinham sido assassinadas, ou que tinham morrido tragicamente, e não conseguia mais dormir de tanto medo. Mas ela tinha amizade com o espírito de um garoto que aparecia todas as noites, chamado Davi, e dizia que estava ali para ajudá-la a enfrentar o destino dela. Pensando que a filha estava enlouquecendo, a mãe passou a levá-la a vários psiquiatras e ela se tornou dependente de remédios para dormir, e dessa forma ela parou de vê-los com tanta frequência. Dona Júlia, a mãe dela, também estava feliz com a nossa amizade, pois a filha passou a sorrir, e segundo ela, Beatriz parecia estar curada. E aos poucos, os médicos foram suspendendo as fortes medicações. E com a ajuda de Davi, ela aprendeu a ignorar os espíritos que a atormentavam. Beatriz dizia que Davi falava que aqueles espíritos estavam ali porque precisavam de ajuda para encontrar a luz, e que um dia ela precisaria aprender como ajudá-los. Eu acreditava em tudo que ela me falava, mas ficava sentida por não poder vê-los e nem tampouco ouvi-los. Eu me sentia ligada a uma força oculta, e a cada dia que passava essa ligação, parecia se tornar mais forte. Quando completei 15 anos, adoeci e fiquei muitos dias internada. O médico dizia que eu estava com uma doença rara e que eu precisava de um doador de medula óssea com urgência, mas meus pais não eram compatíveis, e ninguém mais da família. As semanas passavam, e a cada dia eu ficava mais fraca. Até que um dia vi uma mulher sentada no sofá ao lado da minha cama chorando. Não sei se foi por conta dos remédios ou porque eu estava à beira da morte. Eu estava na UTI e não podia receber visitas de pessoas que não fossem meus familiares. Mas eu estava louca de saudade de Beatriz. Como os médicos disseram aos meus pais que eu estava nas últimas, eu pedi a eles que permitissem que Bia fosse me visitar. Eles conversaram com a direção do hospital e no outro dia recebi a visita da minha querida amiga. Então, depois de um tempo parada, assustada, me olhando, ela começou a chorar e dizer que tinha algo que precisava me contar. Curiosa, me sentei na cama para ouvi-la. E logo ela começou a me dizer que desde que me conheceu, ela via o espírito de uma mulher que me acompanhava por todos os lugares. Ela sorria quando eu sorria, mas na maior parte do tempo, essa mulher tinha um semblante triste. Então ela contou que Davi revelou para ela que aquela mulher era minha mãe, mas Beatriz disse também que não podia me contar antes, pois poderia interferir no meu destino. Então optou por guardar esse segredo de mim. Mas agora ela tinha que interferir para poder salvar a minha vida, já que a mulher a procurou para pedir ajuda. Minha mãe? Como assim? Ela está aqui fora. As lágrimas escorriam no meu rosto e comecei a sentir que aquela mulher estava ali ao meu lado. Então Beatriz segurou as minhas mãos e me revelou que minha mãe biológica tinha morrido no dia do parto e que minha avó me entregou para a adoção, pois eu era a culpada pela morte da minha mãe, e inventou para meu pai que eu também não tinha sobrevivido. Aquelas palavras pareciam punhaladas no meu peito, mas também eram como gotas de esperança. Eu podia ser salva pela minha família biológica, pois meu pai se casou novamente e teve mais 4 filhos, e que eles não moravam tão distantes dali. Ela continuou dizendo que eu não tinha muito tempo,
Então, juntas, chamamos meus pais para uma conversa. Minha mãe ouviu tudo aos prantos e me abraçou pedindo perdão por não ter me contado antes. Só estava esperando o tempo certo, mas nunca chegava, e a cada dia se tornava mais difícil me contar a verdade. Em seguida, abraçou Beatriz e perguntou onde meu pai biológico morava. Então, Beatriz tornou a repetir que meu tempo aqui estava acabando e disse que iria levá-la até a casa dele. Meu pai ficou comigo ali na UTI aos prantos, me pedindo perdão. Eu o abracei e agradeci por ter me adotado. Mas o meu corpo não aguentou esperar e tive uma parada cardíaca. E logo depois entrei em coma. Acordei numa casa fria e escura. Olhei em volta, sem entender onde eu estava e como eu tinha ido parar ali. Me levantei, guiada por um choro que vinha de outro cômodo, e ao chegar, vi aquela mulher e a reconheci do hospital. Ela correu na minha direção e me abraçou chorando, e me disse que ela era a minha mãe biológica. Se chamava Eliana. Ela contou que quando soube que estava grávida, ela e meu pai comemoraram muito e até se casaram. Mas 6 meses depois, o médico a alertou dizendo que ela deveria interromper a gravidez, pois talvez ela não sobrevivesse ao parto. Mas mesmo sabendo do risco, ela preferiu levar a gravidez adiante, pois o amor que ela tinha por mim já era imenso. Assim que eu nasci, ela me pegou nos braços e logo depois veio a óbito, mas que desde então não saiu mais do meu lado. Ficamos abraçadas por um longo tempo, até que ela disse que eu precisava voltar, pois eu tinha muito para viver e que um dia a gente se encontraria novamente. Em seguida, me levou até um portal e disse que estaria sempre me protegendo. Atravessei aquele portal com uma imensa dor no peito, um sentimento terrível de angústia. Horas depois, acordei na cama do hospital e, ao abrir os olhos, vi Alfredo, meu pai adotivo, ao lado de Miguel, meu pai biológico. Ele me abraçou e chorou muito, dizendo que não sabia da minha existência. Para minha sorte, ele era um doador compatível. No canto do quarto, tinha um garoto sorrindo e perguntei se ele era meu irmãozinho. Meus pais se entreolharam e perguntaram de que garoto eu estava falando. Os médicos disseram que eu estava estabilizada, mas naquele momento seria melhor eles se afastarem para eu poder descansar. O garoto se aproximou e me disse que se chamava Davi e que eu não precisava ter medo. Agradeci muito a ele por ajudar a salvar a minha vida. Então ele disse que a partir daquele dia ele não seria o único espírito que eu veria, e disse que eu deveria estar preparada para essa minha nova jornada, já que ao sofrer a parada cardíaca, eu atravessei para o mundo espiritual. E isso seria uma das consequências. Eu disse a ele que queria ver minha mãe biológica novamente, mas ele disse que ela precisou partir desse mundo. 2 semanas se passaram e os médicos me deram alta. Ao chegar em casa, tinha uma festa de boas-vindas me esperando, e até a antipática da Letícia e suas amiguinhas estavam lá, a convite de meus pais. Mas nem assim elas pararam com as piadinhas comigo e Beatriz. Miguel e meus irmãos também estavam lá e me abraçaram, super felizes. Conforme os meses iam passando, eu fui aprendendo a lidar com algumas aparições com a ajuda de Beatriz e seu amiguinho Davi, até que aconteceu algo muito terrível. Letícia e uma de suas amigas foram sequestradas ao sair da escola. Todos ficamos em choque com a notícia e também pelo fato de que a escola ficava bem perto da nossa casa. E isso fez com que nossos pais nos trancassem em casa com medo de que fôssemos as próximas vítimas. A polícia tinha o retrato falado dos 2 sequestradores e disseram que eles eram procurados há 4 anos por sequestrar e matar garotas entre 14 e 17 naquelas redondezas. Assim que vi o retrato falado, eu reconheci os caras. Eram eles, os vendedores de doces na escola. Fiquei arrepiada ao saber disso, pois se naquele dia Beatriz não tivesse me puxado pelo braço, nós duas provavelmente teríamos sido sequestradas. Durante aquela semana, não fomos para a aula e no sábado eu já não aguentava mais ficar trancada em casa.
Então pedi a meu pai que me levasse ao shopping, pois queria me encontrar com Beatriz. Passamos uma tarde maravilhosa, e por volta das 7 da noite, voltamos, e no caminho de casa, vi uma luz muito forte em cima de um velho galpão abandonado. Isso me deixou bastante intrigada, pois já era noite e a luz flutuava. Ao chegar em casa, tomei banho, jantei e fui dormir. Tive um terrível pesadelo com Letícia e Rafaela sendo torturadas por 2 homens dentro de um local escuro e cheio de cadeiras e mesas velhas. E quando me aproximei para ajudá-las, um deles me viu. E então comecei a correr. E a todo momento eu olhava para trás, mas não os via. Eu via um enorme clarão. Mas eu continuava correndo e logo consegui chegar na minha casa. Acordei desesperada e, ao abrir os olhos, vi uma velha senhora, chorando aos pés da minha cama. Perguntei o que ela estava fazendo ali, mas ela não conseguia falar. Só ficava apontando para a janela e logo desapareceu. Como eu já estava acostumada a ver alguns espíritos, não fiquei assustada e voltei a dormir. Na manhã seguinte fomos para a igreja e logo depois pedi à minha mãe que me deixasse na casa de Beatriz. Contei a ela sobre o meu pesadelo e ela disse que aquilo não tinha sido um simples pesadelo, e sim um sonho premonitório. E pediu que eu tentasse me recordar dos detalhes, pois talvez fosse um aviso e desse tempo de salvar as garotas. Então comecei a pensar em tudo que vi. Lembrei das mesas e cadeiras velhas e da luz que eu via quando olhava para trás. Ficamos horas tentando entender aquele sonho, mas nada vinha em mente, até que minha mãe chegou e me levou para casa. No caminho, vi novamente aquela luz em cima do galpão abandonado. Então me lembrei do sonho. Pedi à minha mãe que parasse o carro e ligasse para a polícia. Expliquei do sonho, mas ela não me levou a sério. Então peguei o celular dela e eu mesma liguei e menti, dizendo ter visto 2 caras, levando 2 garotas ao velho galpão e 15 minutos depois, os policiais chegaram no galpão e encontraram as garotas muito machucadas, porém vivas. Eles prenderam aqueles bandidos que pegaram prisão perpétua pelo sequestro e morte de muitas garotas. Um mês depois desse ocorrido, Letícia nos convidou para o aniversário dela e assim que chegamos, ela nos pediu desculpas por nos tratar tão mal e agradeceu por salvá-las. Hoje, depois de 10 anos, eu e Beatriz continuamos bem unidas e juntas aprendemos a ajudar os espíritos a encontrar a luz. E se a pessoa que você acha ser o amor da sua vida, na verdade não passa de um covarde e traidor? Meu nome é Rosa Maria, e quando me ocorreu esse fato, já tinha idade suficiente para ser considerada uma pessoa madura. Vou dar um pouco de contexto à história, para que vocês entendam bem o que aconteceu. Com 9 anos eu conheci Fabrício, o cara que se tornaria meu marido. Ele morava no mesmo prédio que eu, e estávamos sempre juntos, brincando. Quando entramos na adolescência, ele me pediu em namoro e eu nem pensei muito a respeito. Apenas aceitei. Ambos tínhamos ambições na vida, por isso decidimos nos casar apenas quando nossas vidas estivessem ajustadas. Ele estudou para se tornar piloto de avião, enquanto eu decidi me matricular na faculdade de matemática, pois queria me tornar professora de matemática. Assim que concluí, fiz um concurso que disponibilizava algumas vagas para ensinar em algumas escolas públicas de ensino médio da minha cidade. Um mês depois, recebi a maravilhosa notícia de que havia sido aprovada. Dei a notícia para Fabrício, que ficou super feliz por mim. As coisas para ele também estavam dando certo e estava prestes a se candidatar para trabalhar para uma famosa companhia aérea. 2 anos depois, quando realmente estávamos com uma vida financeira consolidada, decidimos nos casar. Foi tudo lindo e incrivelmente romântico, exatamente como havia sonhado desde pequena. Viajamos para Paris e ali ficamos uma semana. Devo dizer que aquela foi a melhor semana da minha vida. Fabrício era realmente a minha alma gêmea e eu estava tão feliz por ter me casado com ele.
Logo conversamos a respeito de ter filhos e ambos concordamos que seria melhor esperar, para aproveitar cada fase da nossa vida, especialmente aquela linda fase de recém-casados. Além disso, estava muito concentrada na minha carreira de professora e não queria ter que abandonar meu trabalho, que eu tanto amava, para cuidar de filho. Falando nisso, acho válido mencionar que sempre fui uma mulher carismática e empática, e sempre fiz questão de me entrosar com os meus alunos para que eles pudessem entender a matéria sem ter que ter medo da professora, e sempre dei liberdade para cada um dos meus estudantes vir falar comigo, caso algum dia precisassem de ajuda emocional. Entretanto, não era tudo flores no trabalho. Indiscutivelmente, eu era a professora mais amada daquela escola. Isso despertou a inveja de alguns colegas de trabalho e, consequentemente, as fofoquinhas. Obviamente, ninguém tinha coragem de me dizer nada. Eu só sabia dessas fofocas, porque eu e a diretora éramos muito amigas. Aliás, ela se chama Ana e era a minha melhor amiga. Alguns anos depois, logo depois de eu ter completado 33 anos, eu e Fabrício concordamos que tinha chegado a hora de ter o nosso primeiro bebê. Entretanto, mês vem, mês vai, e nada de eu conseguir engravidar. E, após vários exames médicos, descobrimos que Fabrício era estéril. Confesso que foi muito difícil para ele, pois se sentiu inútil. Mas eu tentava acalmá-lo e dizia que para mim estava tudo bem e que o nosso amor já bastava para a nossa vida ser perfeita. Entretanto, minha sogra, ela chorou muito quando soube que a gente não lhe daria um netinho e dizia que seu sonho era que Fabrício, o seu único filho, lhe desse um netinho. Fabrício era um filho que tinha uma verdadeira adoração pela sua mãe e não queria lhe dar tristezas. Por conta disso, umas semanas depois, ele me perguntou se eu concordava em adotar uma criança. Aquela ideia me pegou de surpresa e pedi que me desse um tempo para pensar. Eu e Fabrício estávamos muito bem economicamente. Morávamos numa linda mansão. Eu não ganhava tão bem, mas eu adorava ensinar naquela escola, e isso me bastava. Já Fabrício tinha um salário muito gordo, o que nos proporcionava uma vida muito boa. A ideia de adotar uma criança menos favorecida, passando por uma situação de miséria e de tristeza, começou a martelar a minha mente. E dessa maneira começamos a nossa caminhada para adotar o nosso filho. A gente optou por não escolher necessariamente um bebê, mas qualquer um que viesse, tanto menino quanto menina, a gente daria amor. E foi assim que, cerca de 6 meses depois, Carolina veio a fazer parte da nossa família. Ela era uma linda garotinha de 7 anos. A mãe de Fabrício ficou tão feliz com a notícia que se responsabilizou em dar uma festa de boas-vindas para a nossa filhinha. E foi uma baita festa. Convidamos toda a criançada do bairro. A nossa princesinha ficou muito feliz com aquela festa. A matriculamos numa escola que ficava pertinho da nossa casa. Contratamos uma babá e assim começamos nossa vida como uma família. Fabricio estava tão feliz de ter adotado Carolina. Eu podia ver seus olhos brilharem quando olhava para nós duas. Entretanto, logo na primeira semana, Carolina mostrou ser uma garota bem diferente. Ela se trancava no quarto e ali ficava por horas. E por mais que eu insistisse, ela não abria a porta. Teve um dia em especial que me deixou muito chateada e eu fiquei tentada a devolvê-la ao orfanato. Era por volta das 10 da manhã quando a babá me ligou, dizendo que Carolina não estava se sentindo bem e que não iria para a escola. Assim que cheguei em casa, dispensei a babá e corri para o quarto da minha filha. Entretanto, assim que me viu, ela começou a gritar, dizendo que ela precisava de privacidade. Eu levei um baita susto e carinhosamente eu disse que ela não podia me tratar daquela forma, pois eu era a mãe dela. Além disso, eu disse que ela podia compartilhar tudo comigo, pois além de sua mãe, também seria sua melhor amiga. Nesse momento, a garota ficou ainda mais transtornada e aos gritos disse que eu não era a sua mãe, e sim uma estranha que queria mandar na sua vida.
Fiquei sem reação diante daquelas terríveis palavras. Pensei a tarde toda sobre aquilo e me questionei se realmente queria aquilo para a minha vida. No dia seguinte, quando Fabrício voltou para casa, ele estava tão cansado que preferi não contar do ocorrido e esperei para fazer isso quando ele acordasse. Eu sabia que ele iria se chatear muito e realmente assim foi. Resolvemos falar com Carolina e esclarecemos que para que ela permanecesse naquela casa, ela precisaria primeiramente nos respeitar. Foi aí que ela nos encarou com uma expressão triste. Então veio até a mim, me abraçou e me pediu desculpas. Aquele gesto me tocou profundamente e eu me acalmei. Nunca fui uma pessoa rancorosa, então a perdoei na mesma hora, até porque ela tinha apenas 7 anos, não passava de uma criança. E além disso, ela havia sido abandonada, então com certeza tinha um passado traumático. Concordamos em levá-la até um psicólogo. Lá ela foi diagnosticada com um leve transtorno explosivo intermitente. Ele nos explicou que não era algo extremamente preocupante. Entretanto, precisávamos cuidar disso, pois se não tratado corretamente podia causar explosões de raiva cada vez mais frequentes, com consequências ruins. Ele também prescreveu uma receita e disse que era essencial que ela fizesse aquele tratamento. Naquela noite, eu e Fabrício choramos abraçados, mas por sorte a gente tinha um ao outro e com certeza iríamos superar aquilo. Com o passar dos anos, os surtos, graças a Deus, diminuíram. Entretanto, Carolina estava a cada dia mais fria e distante da gente. Na verdade, desde que a adotamos, ela nunca foi uma menina carinhosa e comunicativa. Entretanto, eu sentia que tinha algo de estranho. Mas uma coisa era certa, ela não nos amava. Quando Carolina completou 17 anos, ela nos disse que estava namorando um rapaz. Tanto eu quanto o Fabrício pedimos para que ela o trouxesse em casa, mas ela se recusou, alegando que estava muito cedo para isso. Tive uma conversa séria com ela, a típica conversa que as mães têm com suas filhas quando elas namoram pela primeira vez. Ela ficou bastante envergonhada, mas me agradeceu e disse que era grata por tudo aquilo que proporcionei na sua vida. Cerca de 6 meses depois, Fabrício me contou que estava prestes a ser contratado por uma grande companhia aérea e, consequentemente, faria viagens internacionais e passaria muito tempo fora de casa. Eu preciso ser sincera, não fiquei nem um pouco feliz. Sim, teríamos mais dinheiro, mas a que custo? Era evidente que o nosso relacionamento iria ser abalado, mas ele disse que não poderia desperdiçar aquela chance. Eu sabia que seria muito difícil cuidar sozinha de Carolina, pois ela era uma adolescente muito rebelde. Com o passar dos meses, eu passei a sentir a falta de alguém ao meu lado. Isso eu não posso negar. Por sorte, eu não abandonei o meu trabalho, pois era o que deixava os meus dias melhores. Falando em trabalho, naquele mesmo período, um jovem de 21 anos havia sido transferido de outra escola, pois tinha sido expulso. Mas ele não parecia ser um rebelde como falavam. Na verdade, ele aparentava ser um rapaz doce e logo conquistou a minha simpatia. Entretanto, era óbvio que ele iria ser reprovado, pois todos os meus colegas diziam a mesma coisa, que ele não se esforçava. Por isso, joguei a real para ele e expliquei que se ele não se dedicasse, iria perder de ano novamente. Ele começou a chorar e me abraçou dizendo que era incapaz de se concentrar. Confesso que fiquei meio sem jeito, mas tentei acalmá-lo, alegando que, se ele permitisse, eu iria ajudá-lo. Ele aceitou minha ajuda imediatamente e mencionou que precisava do diploma para manter o seu emprego atual, onde trabalhava meio turno. Aos prantos, ele disse que, além disso, precisava ajudar sua mãe, que estava muito doente. Aquilo cortou o meu coração. Eu sabia que era contra a regra dar aulas extras aos estudantes, mas confesso que eu prezava muito pelos meus alunos, e ainda mais um rapaz naquela situação. 3 tardes por semana, eu e Gabriel nos encontrávamos na área externa de uma biblioteca. As coisas com Fabrício, por outro lado, não iam nada bem. Nos víamos muito pouco.
e aquelas poucas vezes que ficava em casa, ele mal me tocava. A gente não tinha nada há mais de 6 meses e eu comecei a desconfiar que ele tivesse outra. E bom, de fato eu não estava errada. Enquanto ele tomava banho, eu vasculhei seu celular. Nunca havia feito aquilo antes, não fazia parte do meu caráter. Entretanto, eu precisava saber se valia a pena continuar lutando para manter o nosso casamento. Foi então que, surpreendentemente, vi fotos dele ao lado de outra. Eles estavam muito íntimos, até pareciam um casal apaixonado. A pior parte foi quando abri as mensagens e... eu não vou nem comentar o conteúdo delas. Assim que Fabrício saiu do banho, eu disse a ele que queria o divórcio. Ele me olhou em choque, mas nem tentou fazer com que eu mudasse de ideia. Apenas acenou com a cabeça e, após se vestir, disse que no dia seguinte iria mandar alguém buscar suas coisas. Aquelas palavras foram como facadas no meu coração. Não só estava com outra, mas nem sequer tentou me pedir desculpa ou me perguntar como eu estava me sentindo. Chorei a noite toda. Eu não podia acreditar que meu casamento havia acabado daquela forma. Na manhã seguinte, ao me ver chorar, Carolina me abraçou fortemente e disse que eu não precisava ficar triste, pois eu ainda tinha ela do meu lado. Naquele dia, falei com Ana a respeito de Fabrício. Ela ficou chocada, pois ela sabia o quanto nos amávamos. Eu não estava me sentindo bem emocionalmente, então, no final da aula, falei para Gabriel que naquela semana não teria aula extra. Mas ele me implorou e afirmou que precisava de mim, pois a semana seguinte seria a semana de provas. Mesmo não me sentindo legal emocionalmente, acabei concordando. Na sexta à tarde nos encontramos. Assim que terminei de ajudá-lo com os deveres, me despedi dele. Mas antes que eu pudesse me afastar, ele me perguntou por que eu estava triste daquela maneira. Eu lhe sorri e disse que era algo que não valia a pena explicar. Entretanto, Gabriel me surpreendeu com um forte abraço e disse que uma mulher maravilhosa como eu não deveria ficar daquele jeito por causa de um canalha. Aquelas palavras me arrancaram um sorriso e fui para casa me sentindo um pouco melhor. Não demorou muito para eu perceber que, no fundo, ter perdido Fabrício não havia sido a coisa pior do mundo, pois eu tinha a coisa mais importante, amor próprio. Conforme os meses iam passando, Gabriel ficava cada vez melhor. Apesar de eu só lhe ensinar matemática, ele estava se saindo bem em todas as matérias. Certa tarde, falei para ele que não seria mais necessário nos encontrarmos. Afinal das contas, o ano estava prestes a terminar e ele praticamente havia conseguido o que tanto almejava. Ele concordou, mas me pediu para que ainda lhe desse uma última aula na sexta-feira. Eu não tinha nenhum outro compromisso, então concordei. No dia do encontro, estava chovendo muito, muito forte. E devido a um problema na estrutura do telhado da biblioteca, o local se tornou inviável. E decidi ir embora dali. Gabriel me perguntou se poderíamos ir até minha casa. Eu realmente não vi nada demais nisso e concordei. Aquela tarde, Carolina não estava em casa, pois tinha ido passar a semana na casa do pai. Assim que chegamos, nos dirigimos à mesa para dar início à aula. No entanto, a sua presença na minha casa despertou em mim um sentimento de intimidade. Eu comecei a observar os detalhes do seu corpo. Eu não conseguia parar de olhar para ele com outras intenções. Enquanto ele inocentemente respondia a um simulado, me levantei e fui até a cozinha para me recompor. Que diabos eu estou fazendo? No que eu estou pensando? E balancei a cabeça reprovando aqueles pensamentos. Assim que voltei, pedi com gentileza para que ele fosse embora, pois eu estava a um ponto de cometer uma besteira. Na segunda-feira, quando entrei na sala de aula e o avistei, tirei subitamente o olhar. No fim da aula, ele veio até mim e perguntou se ele havia feito algo de errado. Mas eu disse que não, que estava tudo bem. No entanto, a única coisa que passava na minha cabeça era o quanto eu queria beijá-lo, mas eu repudiava aquela vontade com todas as minhas forças. Todas as noites eu pensava em Gabriel. Aquilo estava ficando fora do controle.
Eu tinha sonhos quentes com ele. Na verdade, quanto mais o tempo passava, maior era a atração que eu sentia. Eu só pensava em Gabriel e me sentia tão suja por isso. Numa certa noite de sábado, Carolina me avisou que iria passar todo o fim de semana na casa do pai. Por volta das 11 da noite, a campainha de casa tocou. Estranhei, pois não esperava visitas. E para minha surpresa, era Gabriel, com uma garrafa de vinho em mãos. Eu sorri e o convidei a entrar, mesmo sabendo que não deveria. Ele era muito simpático e divertido. Copo após copo, eu comecei a perder o controle das minhas ações. E quando menos me dei conta, as nossas bocas estavam a 1 centímetro de distância. Eu juro que até tentei me segurar, mas não consegui. O pior foi o que aconteceu depois do beijo. Bom, isso acho que nem preciso detalhar. Cada um de vocês pode tirar suas próprias conclusões. Só posso dizer que foi fantástico. A melhor noite da minha vida, sem sombra de dúvida. Na manhã seguinte, após a bebida ter saído do juízo, eu fiquei apavorada quando abri os olhos e o vi dormindo na minha cama. Eu fui bem grosseira e pedi que ele fosse embora. Antes de ir, ele me deu um beijo daqueles e disse que não me queria apenas para uma noite. Eu estava muito assustada e, em alto tom, disse que a noite passada havia sido um erro e que não poderíamos nos envolver. Era errado. Ele ficou evidentemente chateado e foi embora. Na segunda-feira, senti que precisava desabafar com alguém ou iria explodir. Ana, além de ser a diretora, também era minha grande amiga. Então, mesmo sabendo que era antiético o que eu havia feito, acabei lhe contando. Obviamente levei um belo sermão, alegando que se alguém soubesse, eu poderia me dar muito mal. Depois de seus conselhos, fiquei ainda mais com medo de ser demitida. Por conta disso, decidi não ir adiante na relação com Gabriel, sem contar com a diferença de idade. Ele foi muito compreensivo e disse que respeitaria momentaneamente a minha decisão, mas me fez prometer que quando terminasse o ano letivo, a gente voltaria a se encontrar. Achei a ideia genial. Ele realmente parecia ser o cara perfeito. Com ele, eu me sentia jovem novamente. 5 meses passaram muito, mas muito lentamente. Eu já não aguentava fingir que Gabriel era apenas um aluno para mim. As coisas na minha vida pareciam estar tomando um rumo diferente. Carolina já não era tão rebelde. Ela era até mais carinhosa e todos os dias dizia que me amava. Aquilo me fazia bem. Entretanto, teve algo que me deixou extremamente triste. Eu descobri que Fabrício estava internado, pois estava muito doente. Aquilo me deixou sem chão, pois mesmo que tivéssemos nos separado, ele foi o homem que amei durante vários anos. Perguntei o endereço do hospital e naquela mesma tarde fui lá. Tomei um baque quando o vi. Ele estava magro, pálido, completamente debilitado. Aquilo me deixou tão abalada. Ele costumava ser tão alegre, mas seus olhos não tinham mais brilho. A partir deste dia, eu ia 3 vezes por semana no hospital visitá-lo. Carolina quase sempre me acompanhava. Ela sempre tentava animá-lo e agradecia por tê-la adotado. No entanto, ele parecia não gostar das visitas dela. Um certo dia, ele chegou a me pedir que não a levasse comigo. Eu fiquei sem entender e disse que ela era a nossa filha. Mas ele disse que toda vez que ela se aproximava, ele se sentia pior e não sabia explicar. E que ultimamente vinha tendo pesadelos terríveis com a filha rindo dele. Eu tentei confortá-lo e disse que aquilo provavelmente era efeito da medicação. Eu saí de lá muito triste, pois provavelmente a infecção estava atingindo o cérebro. Infelizmente, depois desse dia, a situação dele só piorava. Ele estava ficando com o corpo inchado. Os médicos daquele hospital não souberam explicar o que causou aquela infecção generalizada e, após 1 mês internado ali, foram incapazes de curá-lo. Mas eu não podia desistir de tentar salvá-lo. Numa certa tarde, eu e Carolina fomos visitá-lo como de costume. Ele pediu que ela nos deixasse a sós, porque tinha algo muito importante a me falar. Assim que ela saiu, eu me aproximei e segurei sua mão. Com muita tristeza no olhar,
Ele disse que seu dia estava chegando. Eu imediatamente o interrompi e disse que juntos sairíamos dessa. Mas ele me olhou seriamente e pediu que eu me calasse. Eu fiquei sem graça e obedeci. Então ele disse que dias antes fez seu testamento e deixou todo o seu dinheiro, alguns investimentos, casa de praia, seus 2 carros de luxo e até a mansão onde morava para mim, tudo em meu nome. Chorando, eu pedi que ele não desistisse de viver e que não me importava com os bens dele. Mas ele me fez prometer que não daria nada daquilo a Carolina, pois sabia que ela estava rindo de sua doença. Ele podia ver isso todas as noites nos seus sonhos. Eu fiquei com muita dó dele e providenciei a transferência dele para um renomado hospital, na verdade o melhor do país, pois lá trabalhavam os melhores médicos da nossa cidade. Infelizmente, tudo isso foi em vão. A situação só se agravava e ele entrou em coma. Até que numa terça-feira, enquanto eu dava aula, Dona Luísa, minha ex-sogra, me ligou chorando, dizendo que ele teve uma parada cardíaca e estavam tentando reanimá-lo. Saí da sala correndo e dirigi até o hospital. Mas infelizmente, quando cheguei lá, ele já havia partido. Para mim, aqueles foram os piores dias da minha vida. Bom, pelo menos até aquele momento. Faltavam dias para as aulas terminarem e eu já estava imaginando o que seria daquelas férias, depois de sofrer um baque desses. Após a formatura, eu criei coragem e liguei para Gabriel e o convidei para sair. Ele não era mais meu aluno oficialmente. Passamos uma belíssima tarde e até esqueci aquele período horrível que eu estava vivendo. Depois disso, passamos a nos encontrar com frequência. Até que um dia, logo após termos feito amor, ele disse que me amava e queria que eu me tornasse sua namorada. Meu coração palpitou de emoção. Eu também amava, com certeza o amava. Lhe perguntei se a diferença de idade não o incomodaria, pois eu tinha idade para ser sua mãe. Mas ele disse que não, que eu era a mulher que ele tanto sonhou, além de ser muito bonita. Fiquei um pouco assustada com a ideia de namorar um homem mais jovem. Entretanto, o amor acabou falando mais alto. No dia seguinte, levei-o para o restaurante e juntos comemoramos o nosso início de namoro. Alguns dias depois, saí com Ana e contei sobre meu namoro com Gabriel. Ela ficou abismada e me aconselhou a ficar esperta, pois poderia me machucar naquela relação. Perguntei o porquê dela falar aquilo. Quando se trata de homem, todo cuidado é pouco. Ela disse apenas isso. Bom, errada ela não estava. Eu apenas sorri e disse que não poderíamos generalizar e que Gabriel era diferente. Alguns dias depois, mesmo com receio, apresentei Gabriel à minha filha, pois não fazia sentido esconder a relação dela. E, para minha surpresa, Carolina agiu bem diferente do que pensei e disse que torcia pela nossa felicidade. Com o passar dos meses, eu e Gabriel ficávamos cada vez mais apaixonados. Eu o amava de uma forma tão intensa que nunca pensei que se pudesse amar alguém tanto assim. Por conta disso, dentro de algumas semanas, o convidei para morar comigo. Com um belo sorriso, ele aceitou. Eu estava me sentindo realizada. Minha querida filha nos apoiava bastante. Ela preparava os jantares em família. Finalmente, depois de tantos anos, eu tinha a filha que sempre sonhei. Não detalharei os primeiros meses da minha convivência com Gabriel, pois o relato ficaria ainda mais longo. Mas vou resumir em uma única palavra: maravilhoso. Eu realmente nunca tinha sido tão feliz na vida. Até que um dia, exatamente 5 meses depois de morarmos juntos, Gabriel me pediu em casamento. Eu estava louca de amor, então nem pensei 2 vezes. Decidimos fazer algo simples e optei por não convidar ninguém, já que ninguém apoiava meu casamento com ele, nem minha melhor amiga Ana. Éramos apenas eu, ele, Carolina e as testemunhas. Para comemorar, fizemos uma viagem de 2 semanas para Fernando de Noronha. Foram as 2 melhores semanas da minha vida. Entretanto, logo depois disso, as coisas começaram a mudar. E para ser precisa,
Exatamente 4 meses depois, eu comecei a me sentir estranha. Passei a ter pesadelos, quase todas as noites, com uma velha senhora toda vestida de branco, sentada em uma mesa redonda. Ela estendia em minha direção uma pequena estátua de uma mulher vestida de vermelho e dizia que aquela cigana queria falar comigo. Era sempre o mesmo idêntico sonho. Quando não era isso, eu sonhava com Gabriel me deixando sozinha numa praça, e enquanto eu o via se distanciar, uma forte chuva caía. Eu tentava me levantar, mas não conseguia me mover. Nesse exato momento, a mesma velha senhora se aproximava de mim dizendo: "Foge! Você ainda tem tempo! Foge!" Após dizer isso, ela simplesmente se desmaterializava. Eu agradecia muito a Deus quando conseguia acordar. Todas as vezes eu acordava suada e com uma sensação muito ruim. As palavras daquela mulher martelavam na minha mente o tempo inteiro. Eu não estava mais suportando aquilo, pois não se tratava de 2 dias ou 4. Já tinham se passado 3 semanas e toda noite a mesma coisa. Eu nunca tinha me apegado a nenhum tipo de religião. Tinha minha Bíblia e agradecia a Deus por existir e por me proporcionar uma vida saudável e estabilizada. E não tinha fé em nada além disso. Porém, comecei a ficar preocupada a respeito do possível significado daqueles sonhos repetitivos. Comentei com Ana a respeito do sonho, mas ela apenas riu e disse que seria melhor evitar ir naquela praça. Mas o pior ainda está por vir. No mês de fevereiro, comecei a sofrer com paralisia do sono. E durante as noites que isso acontecia, eu me via morrer. Então tentava acordar, mas não conseguia. Meu corpo não respondia aos meus comandos. Não sei ao certo quanto tempo durava aquilo, mas sei que só conseguia sair desse estado de paralisia às 3 da manhã. Comentei com Gabriel a respeito disso, e nós dois chegamos à conclusão de que aquilo era estresse, talvez pela perda de Fabrício. Até que um dia, enquanto estava na fila do mercado, eu desmaiei. Acordei na cama de um hospital e Gabriel estava lá. Ele me deu um forte abraço e disse que eu havia lhe dado um tremendo susto. Os médicos disseram que eu precisava ficar sob observação aquela noite, mas que estava tudo sob controle. No dia seguinte recebi alta e voltei à minha rotina. Entretanto, aqueles episódios de desmaios ficavam cada vez mais frequentes durante o dia e os pesadelos à noite. Preferi não comentar nada sobre os pesadelos constantes com Gabriel, pois ele já estava muito preocupado com a minha saúde. Ele já estava passando por uma terrível fase com a sua mãe e não queria sobrecarregá-lo. Ana ficou preocupada e disse que eu estava precisando fazer uma limpeza espiritual. A princípio, rejeitei, alegando que não acreditava nessas coisas, mas a cada dia que se passava, os pesadelos se tornavam mais intensos e acabei concordando. No dia combinado, ela me levou até uma cidade próxima e disse que iríamos visitar uma famosa feiticeira chamada Rosa. Quando chegamos ao lugar, ficamos sentadas num banquinho do lado de fora. Eu estava a ponto de desistir, mas o atendente, ou sei lá o que ele era, veio e pediu 1000 desculpas, alegando que Rosa atendia com hora marcada e como nós éramos extras, deveríamos aguardar. Ficamos sentadas ali por 3 horas e durante toda essa espera, vi algumas pessoas que aparentavam ser bem-sucedidas entrarem e saírem. Isso me fazia pensar que aquela senhora era realmente boa no que fazia. Entretanto, ainda tinha um certo ceticismo, porque para mim essas pessoas não passavam de charlatãs que abusavam da fraqueza das pessoas. Mesmo assim, não custava arriscar. Após tanta espera, o atendente me chamou avisando que tinha chegado a minha vez. Pedi para que Ana entrasse comigo. Era uma casinha bem modesta, mas muito aconchegante. O atendente me conduziu até a sala onde Rosa costumava atender seus clientes. Aquele ambiente me parecia familiar. Na parte de trás da mesa, em uma espécie de altar, vi a imagem de uma cigana usando um lindo vestido vermelho e um leque em mãos. Parece bastante com a estátua que vejo em meus sonhos. A diferença
É que a outra tem cartas na mão ao invés de um leque, pensei intrigada. Assim que Rosa apareceu na porta, eu fiquei em choque. Senti o chão faltar em meus pés, pois ela era a mulher que estava me assombrando nos sonhos. Aos prantos, eu gritava que ela estava querendo me destruir, pois não tinha o porquê de vê-la nos meus sonhos. Ao ouvir isso, ela pediu que eu me acalmasse e disse que seu trabalho não é fazer mal às pessoas, e sim fazê-las prosperar. Após um tempo, eu me recompus e comecei a contar sobre os sonhos. Quando mencionei a praça, ela me interrompeu e me perguntou quem era o rapaz que estava sentado ao meu lado no sonho. Eu disse que era meu marido. Nesse momento, ela se aproximou e disse que precisaria tocar as minhas mãos. E enquanto fazia isso, fechou os olhos. Quase imediatamente, Rosa recebeu uma entidade. Nesse momento, eu me gelei da cabeça aos pés. Aquilo foi muito assustador. Aquela entidade disse que alguém muito próximo a mim havia feito um feitiço com magia negra para me destruir, e logo eu iria ser enterrada no mesmo cemitério em que o feitiço foi feito. Eu fiquei assustada ao ouvir aquelas palavras, principalmente porque meteu o assunto de morte no meio. Realmente, aquilo parecia verdade, pois nos meus pesadelos eu me via morrer. A entidade ainda disse que eu tinha que fazer algo urgente para desfazer, tão forte quanto o que fizeram, pois além de terem feito um feitiço com magia negra, a pessoa ainda vinha colocando terra de cemitério nas minhas refeições. Eu não sabia o que pensar. Não existia ninguém que pudesse querer meu mal. As únicas pessoas que eram próximas a mim era Carolina, a minha querida filha, e Gabriel, o amor da minha vida. Também tinha minha ex-sogra, mas ela era uma evangélica fanática, incapaz de querer mal a alguém. Mesmo com muito medo, eu perguntei o que eu deveria fazer e quem era a pessoa que tanto queria o meu mal. Com um olhar assustador, ela disse que eu deveria fazer uma oferenda a uma entidade no cemitério. E mesmo que Rosa ficasse responsável em fazer o ritual, eu deveria obrigatoriamente estar presente. Infelizmente, antes que pudesse me revelar quem era tal pessoa, aquela entidade simplesmente deixou o corpo de Rosa. Eu comecei a suspeitar que Rosa fingiu que estava possuída para arrancar meu dinheiro, pois na hora de falar o nome, a entidade deu no pé. Alguns instantes após Rosa se recompor, ela disse que iria fazer algo ainda naquele dia para me ajudar. Ela se afastou às pressas e foi até o altar onde estava a estátua da cigana e pegou uma garrafa e colocou o líquido num copo. Em seguida, veio até a mim e mandou que eu bebesse, alegando que aquilo iria me ajudar. Eu obedeci, apesar de ainda não acreditar nas palavras da entidade. Depois disso, Rosa se sentou à mesa e começou a jogar búzios. Ela disse que, de acordo com seus protetores, tinham feito um feitiço para mim com o objetivo de me matar e me perguntou se eu tinha inimigos. Eu expliquei que eu não tinha inimigos e que eu era uma simples professora amada, praticamente por todos. Então ela me lançou um olhar penetrante e me perguntou se Gabriel me amava de verdade. Eu fiz um breve resumo sobre a maneira que nos conhecemos e o desenrolar da nossa relação. Enquanto eu falava, percebi a sua expressão de contrariedade. E do nada ela perguntou o que eu pensava sobre a doença que levou à morte do meu ex-marido. Eu me calei de imediato. Como ela podia saber sobre o que aconteceu com Fabrício? Realmente, ele havia morrido recentemente de uma doença inexplicável. Foi nesse momento que a ficha caiu e eu tive a certeza que era tudo verdade. Mas quem queria me fazer um mal tão grande desses? Nesse momento, ela se levantou da cadeira e saiu da sala. Foi até lá fora e escutei falar com as pessoas, avisando para voltar no dia seguinte, pois naquele dia não iria atender mais ninguém. Em seguida entrou às pressas e disse que a gente precisaria fazer um trabalho aquele dia ainda. E me passou valores. Nesse momento eu tive a certeza que ela não era ambiciosa, porque aquele valor era muito pouco diante do que eu tinha. Ela fez uma lista. Em seguida chamou um dos seus funcionários
e lhe entregou a lista e pediu que ele comprasse aquelas coisas com a maior urgência. Ela disse que aquele cara era o seu melhor Ogã. Eu lá sabia o que ela queria dizer com isso. Eu queria acabar logo com aquilo para poder voltar para os braços do meu amor. Passei o dia todo naquela casa. Tomei um banho de limpeza com uma água que tinha cheiro de fezes. Aquilo tudo era muito estranho. Não podia negar nada que ela me desse para beber. Só me restava confiar. Eu nunca imaginei que teria que me meter com magia, bruxaria. Nem sei nem como denominar. Todo o tempo eu me questionava como ela sabia sobre Fabrício. E eu me sentia ainda pior, tentando imaginar quem era a pessoa que queria a minha morte e quem provocou a morte de Fabrício. E após esse tal banho, ela pediu que eu usasse uma roupa branca. Passei o resto do dia sozinha dentro de um quarto rodeada de imagens com oferendas e velas aos pés delas. Liguei para Gabriel e disse que só retornaria no dia seguinte, pois estava resolvendo algo de extrema importância e lhe contaria assim que voltasse. Por volta das 11 da noite, nos dirigimos ao cemitério. Só me falta ser presa, fazendo feitiço numa propriedade privada, pensava a todo tempo. Por questão de senso, não irei descrever como foi feito aquele feitiço, mas é algo que tento esquecer, pois foi bem macabro. Fiquei aliviada quando terminou, mas o meu terror não parou por aí. Quando estávamos prestes a ir embora, uma entidade se apossou do corpo de Rosa. Ela deu uma risada muito macabra e disse que por mais que eu não tivesse fé naquelas coisas, ela era a minha protetora e foi ela quem me guiou até ali. Depois disso, revelou que minha filha era a pessoa que estava me matando aos poucos. Eu não acreditei e disse que Carolina seria incapaz disso. No entanto, ela continuou e falou que Carolina não estava sozinha nessa e Gabriel estava ajudando para ficar com o meu dinheiro. Não, isso não estava acontecendo. Jogar a culpa nas pessoas que eu mais amava? Não, isso eu não iria permitir. Fiquei totalmente enfurecida. O diabo realmente só quer desunião. Eu dei as costas e me dirigi em direção ao carro, onde Ana me aguardava com toda a paciência. Chorando, pedi para Ana me levar para casa. Já passava da meia-noite, então optei por não ligar para Gabriel e avisar que havia mudado de ideia, decidindo retornar para casa. Durante o trajeto de volta, permaneci em silêncio, apenas chorando. As palavras da entidade eram repugnantes, eram um absurdo. Apesar de estar muito chateada, mantinha a esperança de que aquele ritual macabro realmente me livrasse do mal. Assim que abri a porta de casa, ouvi alguns sons e percebi que era a voz da minha filha. Vi 3 garrafas de vinho na mesa, 2 taças e um som ambiente tocando. Embora eu não tenha reclamado naquele momento, fiquei chateada porque minha filha não tinha o direito de receber visitas masculinas em casa. Preferi permanecer em silêncio e me dirigi ao meu quarto. Conforme me aproximava, percebi que os sons vinham do meu próprio quarto. Ao entrar, deparei-me com a pior cena que uma mãe pode presenciar. Gabriel e Carolina estavam no meu quarto. Fiquei sem chão, sem reação, apenas parada, observando e esperando que os dois percebessem minha presença. Assim que terminaram de fazer o que estavam fazendo, os 2 apaixonados fizeram declarações de amor. Nesse momento não aguentei mais e aplaudi. Eles tentaram se cobrir e disseram que podiam explicar. Nesse momento eu parecia possuída e gritei que queria eles fora da minha casa. Eu estava dominada por uma sensação de ódio, pavor e nojo. Eu não podia bater em Gabriel porque não queria dar motivos para ele colocar um processo nas minhas costas. Mas em Carolina, dei vários tapas. Eu estava transtornada. Não permiti que ela se vestisse completamente e a empurrei para fora de casa. Gabriel recolheu as roupas dela e os 2 foram embora. Não consegui derramar mais uma lágrima sequer. A mistura de raiva e tristeza parecia congelar minhas emoções. Eu não consegui derramar uma lágrima nesse dia. Fiquei ali, sentada no sofá, em choque. O sentimento de ter sido lesada todo aquele tempo martelava minha mente.
Todo o amor que eu sentia por ele se transformou em nojo e ódio. Como puderam tirar a vida de Fabrício? Aquela infeliz ia para a casa dele fingindo amor, mas o que ela queria era envenená-lo com feitiço. Estava motivada a não dar um centavo para nenhum deles. Isso alimentava meus dias. Naquela mesma semana, contratei um ótimo advogado para cuidar do divórcio. Além disso, pedi que ele providenciasse meu testamento, pois tudo o que eu tinha e o que havia herdado de Fabrício iria ser doado para instituições carentes, caso me acontecesse algo. Depois disso, decidi me demitir. Precisava mudar de ares. Passei 1 ano na casa de praia que Fabrício havia deixado, para colocar a mente no lugar. Depois disso, mudei de cidade e arranjei um novo emprego numa escola. Acreditem, dar aula sempre me motivou. Fazia-me sentir útil. 6 anos se passaram desde então. Não quero mais ninguém na minha vida, pois perdi a confiança em todos. Muito obrigada pela paciência de ouvirem a minha história.